projeções da consciência. Valdo Vieira. Introdução. Quando da elaboração das diretrizes deste livro, deparei com 3 opções. Primeira, escrever apenas o que se ajustasse às normas aceitáveis pela ciência atual, em particular a parapsicologia, sonegando certas informações quanto à realidade extrafísica, como diversos autores o fizeram em obras que circulam por aí, enquadrando-me à minha formação médica. Segunda, restringir-me e adaptar-me ao condicionamento religioso naquilo que é tido como ponto pacífico presentemente, sem dizer nada de novo, alinhando-me à minha vida mediúnica. Terceira, soltar-me, totalmente desprogramado, para pôr no papel o que experimentasse e presenciasse, sem nenhuma repressão, barreira ou prevenção, usando de toda a franqueza, sem ser rude, conforme é do meu temperamento e de acordo com o clima que encontro nos distritos melhores do plano extrafísico. Obviamente, não tendo nada para esconder, optei pela última alternativa, com o beneplácito dos amparadores que me apresentaram sugestões irresistíveis, obter informes, transmitir conclusões, grafar tudo o que pensasse, sentisse, visse, o que recordasse das excursões instrutivas fora do corpo físico, que receberia assistência nos registros. Para isso deveria usar disciplina no pensamento com o máximo critério para expor as ocorrências na primeira pessoa do singular e autenticar os relatos, permitindo estudos circunstanciados a quem se dispõe à exploração intelectual do assunto em busca de dados evidenciais. Ao ser isento, autêntico e escravo dos fatos, procurei comunicar as experiências no realismo inarredável da subjetiva natureza, autobiográfica, das saídas espirituais, onde o projetor é o laboratório humano, fazendo o meu desnudamento orgânico, psicológico e perispirítico total. Usei uma linguagem despretensiosa, descontraída e sem paixão, com toda a sinceridade, mais como espectador e menos como protagonista, assumindo a constatação das realidades extrafísicas entrevistas, despido de qualquer espírito dogmático e sem nenhum preconceito científico. As experiências fora do corpo denso são fatos, independentemente da maneira como cada qual as explique a si próprio. Para contribuir de algum modo na formação dos candidatos a viajantes fora do corpo denso, precisaria funcionar como repórter no desempenho da tarefa que me foi cometida, buscando ser digno da confiança a qual subalterno chamado a cooperar em caráter de auxílio e estudo, esforçando-me para não ser companheiro inútil. A minha consciência fala que um aprendizado mais intenso não transforma o servidor imperfeito militante em passageiro espiritual detentor de passaporte livre para esferas melhores. A circunstância de o estudante escolher assunto elevado para pesquisar não significa ser portador de elevação, apenas revela as suas necessidades. Por outro lado, o fato de a projeção consciente do psicossoma ser experiência inevitavelmente íntima, não confere maior nível evolutivo à criatura. Há legiões de infelizes esquizofrênicos que vivem semi-projetados. Algum traquejo com inúmeras impossibilidades e deficiências pessoais me recomendam esforço para saldar com dignidade velhos compromissos, cumprindo deveres dentro da lei de causa e efeito. Daí este volume. A projeção consciente permite à criatura substituir a crença pelo conhecimento. Acreditar ou desacreditar dos relatos torna-se secundário. Importante aceitar a possibilidade dos eventos extrafísicos porque o ideal será o espírito encarnado interessado ter a própria experiência pós-treinamento com 3 organismos, o físico, o cordão de prata e o psicossoma, aplicando disciplina na memória e, sobretudo, apuro na concentração mental com muita determinação da vontade, autocrítica e perseverança nas repetições, seguindo técnicas semelhantes às utilizadas aqui. E, depois disso, preparar-se para profundas redefinições em todos os setores da existência. Desprender-se da forma orgânica, homens e mulheres o fazem no sono natural. Na recordação das ocorrências com nitidez, em face da incapacidade biológica milenar de retenção, reside o problema difícil, contudo, superável. O intercâmbio espiritual através do desdobramento consciente da personalidade será cada vez mais frequente e dia virá em que o encarnado na Terra alcançará o que hoje consiste apenas no anseio impossível de levar todos os amigos e conhecidos, um a um, para ver alguma coisa dos distritos de vida estuante fora do corpo humano, pois, na realidade, torna-se impraticável a narração minuciosa exata,
Mesmo com o uso de todo o dicionário disponível daquilo que se pode perceber, pensar, sentir e atuar nos ambientes um pouco evoluídos da espiritualidade. A projeção consciente quebra a frieza física, aparentemente intocável, da condição do encarnado. Não estranhe o leitor espírita se encontrar capítulos com temas raramente abordados nas prescrições doutrinárias tais como alvos mentais, autoprojeção, cordão fluídico, corpo mental, corporificação parcial, espírito puro, estado vibracional, horário da angústia, humor espiritual, iscas espirituais, lazer espiritual, mediunidade extrafísica, moral cósmica, ponte etérea, projeção comandada, projeção desobsessão, projetora gestante, projetor errante, sinais da mediunidade, superconsciência, uniões invisíveis, e assuntos inteiramente novos ou originais, autoabraço, autotelecinesia, cérebro vazio, chuveirada hidromagnética, cordão quintessenciado, diálogos transmentais, interiorização inversa, monólogo psicofônico, projeção segmento, projeciologia, projetor penetra, reencarnação simulada, rememoração em bloco, traumas extrafísicos, Trendelenburg extrafísico, válvula vibratória, e outros. Como afirmara Allan Kardec, a doutrina dos espíritos é evolutiva. Este livro prático e descritivo, de mais objetividade e menos literatura, foi composta com os relatos técnicos de mais de 60 desprendimentos conscientes, selecionados entre os ocorridos durante noites não consecutivas, no segundo semestre de 1979. Foi dada ênfase àquelas experiências que se revestiram de maiores elementos de provas ou esclarecimentos da espiritualidade, de variada natureza, das amenas às complexas, das curtas às prolongadas, das locais às distantes, das desobsessivas às marcantes do destino, daquelas em que envergava o psicossoma até outras em que transitava apenas de corpo mental, objetivando anatomizar os processos da projeção sob todos os aspectos, traçando as linhas panorâmicas do intercâmbio entre as esferas de existência. Nesse entretempo, sucederam ainda dezenas de outras projeções não relacionadas em razão de insuficiência de dados por falhas na minha rememoração, supressão de incursões assistenciais mais ou menos semelhantes, repetição de assuntos e cortes determinados pelos amparadores por motivos secundários diversos. Os relatos estão divididos em tópicos, antes da projeção do psicossoma ao início da ficha técnica, durante o desprendimento ou a narração das ocorrências fora do físico, e depois do retorno, imediatamente ao despertar, ou conclusão da ficha técnica. As descrições, as fichas técnicas e o índice analítico dos assuntos permitem ao leitor, genuinamente interessado, pesquisar os métodos usados, e fazer a interpretação com a crítica, classificação e conclusões próprias sobre os fatos no estudo comparativo das projeções conscientes com as experiências pessoais ou de terceiros. Certa dose de repetição tornou-se inevitável nas fichas técnicas para possibilitar o exame minucioso das saídas astrais. Intenciono dar a público, oportunamente, outro livro onde reunirei as técnicas detalhadas e os estudos decorrentes das observações nos últimos 3 lustros de experimentos mais intensivos com as projeções, vivendo em trânsito entre as duas esferas de vida, através de centenas de excursões espirituais. Tudo isso teve por base desprendimentos eventuais ou descontínuos num estágio preliminar que iniciei em 1941, aos 9 de idade, por uma projeção espontânea em Torvelinho. Envio daqui o preito de reconhecimento público aos amparadores, coautores deste volume, especialmente a Transmentor, André Luiz, Eurípedes Barçanufo, José Grosso, Aura Celeste, Aristina, Professor Alex, Talmal, Maria Clara, e tantos outros que não desejam se identificar, e que no decurso do tempo têm me levado consigo daqui para ali, a reboque nas excursões assistenciais, qual lastro pesado de prestabilidade duvidosa. De modo algum pretendo mostrar nestas páginas ciência infalível ou poderes de observação e interpretação impecáveis. Com toda sinceridade e absoluta honestidade, embora veterano na prática, considero-me ainda aprendiz da projeção consciente e, como tal, suscetível de cometer erros a respeito de pormenores que mais tarde terão de ser corrigidos. Mesmo porque este livro não contém somente afirmações,
Há interrogações espalhadas em todo o texto, sem nos esquecermos que o mundo extrafísico, a consciência e suas manifestações são temas de pesquisas e interpretações abertas ao questionamento até das inteligências desencarnadas estudiosas. Capítulo 32. Se posso formular pequeno desejo, oxalá consiga compulsar estas notas singelas na próxima encarnação terrestre. Que esta mensagem de espírito para espírito não seja de todo inútil a quem pesquisa a matéria do desprendimento do psicossoma, suas relações e consequências, que apresento com vontade de acertar e a melhor das intenções, dedicada aos jovens reencarnados que agora estão se tornando encarnados adultos. A todos aqueles que se disponham a perlustrar os caminhos da projeção consciente, os meus mais ardentes votos de êxito. Acima de tudo, repito aqui, a minha mais fervorosa prece permanente, augurando que a humanidade terrestre obtenha, em seu seio, cada vez mais e no menor prazo, o maior contingente possível de desencarnados e encarnados de consciência contínua. É sempre útil como aprendizado e coleta de provas, ouvir os experimentos dos outros. Acontecem milhares dessas ocorrências conscientes e seus autores não as tornam públicas por várias razões. Esperando que o volume venha a ter valor prático, servindo para estimular os leitores a transmitir as suas experiências, apresento um questionário para projetor. Por favor, dê respostas francas às perguntas que considere pertinentes. 1. Onde, quando e como se projeta? 2. Qual o melhor método para se projetar? 3. Como foi a primeira projeção? 4. Como distingue o devaneio, o sonho e as visões da projeção consciente? 5. Quais as diferenças do sonambulismo extrafísico e a projeção consciente? 6. Quais as diferenças entre as formas pensamentos e as imagens extrafísicas reais? 7. Costuma sonhar muito à margem das projeções? 8. Já sonhou com a projeção? 9. Recebe ajuda para se projetar? 10. Fez experimento técnico nas projeções? Qual? 11. Teve projeção consciente do início ao fim? 12. Teve projeção instantânea? 13. Teve projeções consecutivas? 14. Teve projeções recorrentes? 15. Teve experiência marcante, com o tempo, fora do físico? 16. Teve projeções relativas ao passado? 17. Teve projeções relativas ao futuro? 18. Teve experiências com crianças fora do físico? 19. Teve experiência marcante com as formas pensamentos? 20. Vê algum fator mediúnico nas projeções? Qual? 21. Existe o estado vibracional? 22. A projeção mais prolongada? 23. A projeção mais importante? 24. Uma decolagem marcante? 25. Uma interiorização marcante? 26. Um fato extrafísico pitoresco? 27. O melhor distrito extrafísico? 28. Observou o seu físico quando projetado? 29. Enxergou o interior do físico quando fora dele? O que? 30. Tocou no físico estando fora dele? Onde? 31. Viu o seu físico e o corpo espiritual dentro? 32. Projetado, vê-se nu ou vestido? Sempre. 33. Percebeu fosforescência na sua forma extrafísica? 34. Percebeu diferença no seu peso fora do físico? 35. Como concebe a natureza do corpo extrafísico? 36. Viu centro de força na forma extrafísica? 37. Já se mirou num espelho quando projetado? 38. Já se viu parcialmente exteriorizado? Como? 39. Viu sua sombra, sob o sol, fora do físico? 40. Já sofreu repercussão física? 41. Já sentiu catalepsia física? 42. Atravessou seres humanos ao transitar sem o físico? 43. Já se comunicou por médium encarnado? Como? 44. Ouviu sons ao sair ou entrar no físico? 45. Qual a sua frequência cardíaca? 46. É portador de enfermidade crônica? Qual? 47. Admite a exteriorização e a interiorização imperfeitas?
48. O que influi mais na projeção? Por quê? 49. A respiração influi na projeção consciente. 50. O peso físico interfere na projeção. Por quê? 51. Os músculos mastigadores participam do processo da projeção consciente. 52. Os músculos cranianos atuam na projeção consciente. 53. Moveu objetos físicos quando projetado. O que? 54. Existe o cordão de prata. Como? 55. Qual a sede física do cordão de prata? 56. O desencanado fica com o coto do cordão de prata. 57. Como imagina a condição do cordão de prata durante uma psicocirurgia, laparotomia ou toracotomia? 58. Admite torção ou nó no cordão de prata. Por quê? 59. Admite a dupla consciência. 60. Projetou-se diversas vezes num dia. E daí? 61. Projetou-se, de repente, sem intenção. Como? 62. Projetou-se com o físico de pé. 63. Projetou-se dentro de veículo. Qual? 64. Projetou-se com o físico em movimento. Como? 65. Projetou-se deixando as pálpebras descerradas. 66. Projetou-se durante tempestade. E daí? 67. Percorreu cidade espiritual. 68. Esteve projetado no outro planeta. 69. Visitou ambiente extrafísico sem forma. Como? 70. Já se viu de corpo mental. Como? 71. Como é a sua lembrança das ocorrências das projeções? 72. Exerceu mediunidade fora do físico. Qual? 73. Encontrou correntes de força fora do físico. 74. Que diz da volitação? 75. Encontrou recém-desencarnado? 76. Encontrou amigo projetado e consciente? 77. Conhece gestante que se projetou? 78. Conhece projetor que tem a perna amputada? 79. Conhece cego de nascimento projetor? 80. Viu animais fora do físico? Quais? 81. Viu artefato extrafísico exótico? O que? 82. Sofreu sustos fora do físico? 83. A maior emoção sentida numa projeção? 84. Alguém lhe julgou morto fora do físico? 85. Aprendeu lições no plano extrafísico? Quais? 86. Há uma constituição física propensa à projeção consciente? 87. Há fatores hereditários que predisponham à projeção consciente? 88. A infância e a idade avançada predispõem à projeção consciente? 89. A projeção consciente cura? Por quê? 90. Como encara a sexualidade fora do físico? 91. Teve experiência interpretada como sexual fora do físico? 92. Existem fatores prejudiciais à projeção consciente? 93. Qual o maior obstáculo à projeção consciente? Por quê? 94. Experimentou confrontação com entidades extrafísicas? E daí? 95. Há perigos na projeção consciente? 96. Existe ser humano que não possa se projetar conscientemente? Por quê? 97. Mantém diário das projeções? Por quê? 98. A conduta ética intervém nos processos da projeção consciente? Por quê? 99. Vê futuro nas projeções conscientes? Por quê? 100. Como concebe um mundo com habitantes de consciência contínua? 1º de janeiro de 1980. Glossário. Denominações, expressões e seus equivalentes utilizados com liberdade, frequência e, às vezes, indiferentemente, no contexto deste livro. Admonitório, desconforto característico ou chamamento insistente do cordão de prata para que o psicossoma volte ao físico. Amparador, aquele espírito desencarnado e benfazejo que auxilia o projetor nas saídas extrafísicas e fora da matéria densa. Companheiro espiritual, auxiliador invisível, mentor intangível, tutor espiritual.
Autoprojeção, desprendimento do corpo mental ou do psicossoma, intencional ou provocado pela vontade do projetor. Base, local onde fica repousando o físico do projetor, por exemplo, o quarto de dormir. Coincidência, junção dos dois corpos, o físico e o espiritual. Segundo as manifestações, os corpos podem ser coincidentes, estarem fora da coincidência, ou descoincidência, entrarem em coincidência, etc. Consciência contínua, condição da projeção em que a consciência se mantém vigia durante todo o processo, estado do encarnado ou do desencarnado que já alcançou a continuidade da consciência absoluta durante todo o tempo, consciência ininterrupta, vigília contínua, vigília ininterrupta, ponte etérea. Cordão de prata, laço que mantém o psicossoma ligado ao físico, cordão fluídico, cordão perispirítico, laço vital, cabo astral, cordão vital magnético, corrente de energia radiante, comunicação energética, cordão de luz, cauda fosforescente. Veja Eclesiastes 12, 6. Corpo mental, a mente quando atua isolada, sem a forma humanoide do psicossoma integral. Decolagem, operação inicial do desprendimento do psicossoma para fora do físico, arrancada do psicossoma. Decúbito dorsal, posição de quem está deitado de costas no leito, posição supina. Desdobramento, desdobramento da consciência separando os seus corpos, o mesmo que projeção. Desencarnado, a consciência quando livre definitivamente do físico, morto, ou morta. Desprendimento, desprendimento da consciência com o psicossoma, deixando o físico temporariamente, o mesmo que projeção. Às vezes indica a manifestação isolada do corpo mental. Ego, espírito, princípio espiritual, princípio inteligente, consciência livre, mente livre, princípio que anima o corpo mental, ou corpo causai, que, por sua vez, anima o corpo espiritual ou psicossoma que, por fim, anima o corpo físico do homem de acordo com as leis biológicas. Encarnado, a consciência quando vivendo no corpo físico, homem, ou mulher, ser humano. Estado vibracional, fase de vibrações mais intensas que precede, frequentemente, a decolagem consciente do psicossoma. Físico, abreviação de corpo físico, corpo humano, arcabouço de ossos, músculos e órgãos do homem ou da mulher. Interiorização, ato da entrada do psicossoma no corpo físico, recoincidência, reintegração, retorno à forma orgânica durante a projeção consciente. Mnemônico, relativo à memória. Projeção, ato de projetar a mente ou psicossoma para fora do físico, desdobramento da personalidade, termo iniciático, saída da consciência fora da coincidência dos seus corpos, descoincidência, disjunção, desconexão, dissociação, deslocamento, exteriorização do psicossoma, desprendimento espiritual, espiritismo, experiência fora do corpo físico FDC ou OB, para a psicologia, experiência exsomática, exsomação, exteriorização consciente, saída astral, saída sideral, separação astral, viagem astral, projeção astral, teosofia, descorporificação, autodesincorporação, voo anímico, viagem anímica, excursão psíquica, sono desperto, sonho lúcido, desencarnação provisória, pré-desencarnação, trailer da morte, Vardoga, ou fenômeno da chegada, Noruega, Videha, Índia, disciplina iniciada no 7º grau da Ordem Rosacruz. Esclareço que algumas das projeções da consciência, referidas aqui, são projeções mentais, ou do corpo mental quando atuando isoladamente. Projeção final, última projeção, projeção integral definitiva, projeção permanente, morte, decesso, desencarnação. Projeção ideoplástica, projeção da mente ou do espírito executada com as formas pensamentos, projeção visual extrafísica. Projetor, aquele que faz projeção da consciência, encarnado, ou encarnada, que projeta o corpo mental ou o psicossoma, seja de modo acidental ou espontâneo, e intencional ou provocado, autoprojeção, médium de desdobramento, operador consciente da projeção, projecionista, sensitivo, viajor astral, praticante da projeção, do Vidya, Índia, nascido 2 vezes. Psicossoma,
perispírito, espiritismo, corpo espiritual, duplo, duplo espiritual, duplo fluídico, configuração astral, segundo corpo, parapsicologia, corpo psíquico, ordem Rosacruz, corpo astral, teosofia, mediador plástico, corpo bioplásmico, Rússia, corpo energia, corpo emocional, corpo sidéreo. Outras expressões incomuns podem ser estudadas através do índice alfabético dos assuntos no fim do volume. 1. As transfigurações. 13 de julho de 1979, sexta-feira. Quarto de dormir do apartamento na rua Visconde de Pirajá, bairro de Ipanema, Rio de Janeiro, local isolado ou campo de pouso do físico. Uso um pano escurecedor no quarto que deixe o ambiente imerso numa penumbra ou semi-escuridão, permitindo manter pontos visuais de referência, deitar e sair do leito sem perder o sentido de direção. Após receber demorada pressão na área do plexo solar, dei começo à preparação para o desdobramento dirigido pelos amparadores. Recolhi meu leito, pela segunda vez, às 22h16, segundo o relógio digital colocado à cabeceira. Esta projeção consciente, e a quase totalidade das relatadas aqui, são noturnas em razão dos meus horários de trabalho. De dia, tendo a existência física e a vida noturna, dedico ao plano extrafísico na qualidade de projetor notívago. Posição do físico no leito, supino ou decúbito dorsal com a cabeça na direção do leste geográfico, como serão quase todas as experiências descritas. Pouco a pouco, deixei mentalmente de sentir o físico. Surgiu o estado vibracional, depois curto período desconfortável. Continuei com a concentração ou saturação da mente com pensamento único, afastando todas as outras ideias da consciência, só desejando, firmemente, sair e flutuar sobre o corpo na cama de casal, e veio a decolagem do psicossoma. E o desejo intenso de projetar-me fora do físico teve êxito. Senti a consciência vivida num lugar à meia luz, mas era noite. Experimentava a sensação de estar na condição do projetor penetra, em extenso anfiteatro com muitas pessoas dispersas. Ao sair flutuando pelo espaço, embora sem ter asas, bem acima da abertura do anfiteatro, a minha presença e a volitação rápida chamaram a atenção de entidades desencarnadas. Um espírito de mulher, com inconfundíveis intenções sensuais, fez propostas mentais, exibindo o corpo espiritual desnudo. Fiz um afastamento cordial, mas alguma coisa indefinível forçou-me a retornar ao físico. Passei pela volta sem interiorização completa, com aproximação do físico, sensação das vibrações de novo, o período desconfortável rápido e a nova decolagem. Tive a noção exata da saída pela janela, como os raios do sol atravessando as vidraças, na direção da rua Barão da Torre, com elevação rumo ao Morro do Corcovado. Apareceu o espírito depois de algum tempo, discerni como se fosse o poste e o passeio na frente de uma casa. A noite estava clara. Transfigurou-se num rapaz pouco moreno, diferente dele que é louro e está no início do primeiro grau na escola. Nasceu no meu íntimo a intuição do aparecimento dele e seus companheiros do passado recente. E surgiu o espírito consciente de um velhinho simpático, deformado com enorme tumor, semiaberto, entre o ombro esquerdo e o pescoço, emitindo mentalmente, quer ver como tenho força? E arremeteu-se à frente, quando então o amparei ao modo de um abraço. Deu a volta com todo o corpo, sorrindo, brincando. Nisso, duas entidades despontaram deslizando pela rua. Ao se aproximarem mostraram as linhas do rosto. Eram mulheres de idade avançada, irmãs, parecidas. Por essa intuição natural fora do físico, sabia ser todos os três alemães desencarnados, conhecidos do local. Deve ter sido no espaço espiritual sobre a Europa. Por um momento, em transfiguração repentina, as duas irmãs se remoçaram. Uma delas tinha a face coberta de gilvas ou cicatrizes de varíola. Ambas vestiam-se de vermelho, com pequeno chale, e andavam abraçadas. As transfigurações eram patrocinadas por elas mesmas ou havia um amparador fazendo as projeções. Depois surgiu ainda outra entidade, mas não me foi possível identificá-la, porque veio o chamamento para a volta demorada ao físico, numa interiorização imposta. Ao despertar-me, minhas mãos estavam geladas, mas não sentia frio nas mãos nem pelo corpo. Apareceu-me imensa força espiritual.
Dei passividade e o espírito José Grosso transmitiu instruções psicofônicas à minha esposa, Elizabeth, minha auxiliar em terra durante as projeções, sobre a intensificação dos trabalhos próximos, visando a elaboração deste livro. A equipe espiritual dos amparadores, entidades constantemente serenas, dignas e benévolas, que auxiliam os encarnados projetados, desenvolvem os serviços ao modo dos trabalhos de efeitos físicos, semelhantes às antigas reuniões de que participei por longo período na Casa do Cinza, em Uberaba, Minas Gerais, há mais de 2 décadas atrás. O projetor penetra é aquele que deixa o físico desendereçado, retoma a consciência em lugar ignorado e junto de criaturas desconhecidas. Acontecem, frequentemente, situações dessa natureza com os principiantes da projeção que não estabelecem uma ideia-alvo, pessoa-alvo ou local-alvo, para o desprendimento. A ausência do psicossoma fora do físico demorou mais de hora. O estado vibratório caracteriza-se pelo movimento de ondas internas iguais de vibrações elétricas, pulsantes e indolores, cujas ocorrência, frequência e intensidade podem ser comandadas pela vontade indo ritmadamente, aceleradas ou vagarosas, fortes ou fracas, varrendo o corpo imobilizado da cabeça até as mãos e os pés, e retornando ao cérebro, num circuito constante de breves segundos. O fato parece às vezes uma tocha de fogo indo e vindo, ou bola de eletricidade suportável guiada pelo controle da mente. Não raro, as vibrações se assemelham à sensação do baloneamento, comum na psicofonia, com dilatação, estufamento e inchação aparentes de mãos, pés e área do plexo solar, e suposto entumecimento dos lábios, bochechas e mento. A instalação completa do estado vibracional é que permite a decolagem consciente e constitui, por si só, prova de caráter pessoal incontestável da existência do psicossoma. 2. Formas pensamentos. 18 de julho de 1979, quarta-feira. Recolhi-me ao leito, fisicamente cansado, às 22h35. Despertei fora do físico junto de alguns espíritos conhecidos em tratamento há tempos. Dentre as 5 entidades, destacava-se um homem alto, cabelos lisos e nariz aristocrático, envergando amplo chale, ao modo de capa. Vi claramente tratar-se de um doente em convalescença, mas dotado de intensa força mental na plasmagem das formas pensamentos ou compostas e animadas pela vontade. Reconheci a personalidade de Carnot, amigo excêntrico da infância em Monte Carmelo, minha cidade natal em Minas Gerais. Ali se encontra recuperando de doença mental prolongada através da utilização das formas pensamentos para o bem, promovendo a diversão dos espíritos carentes de distração para se melhorarem. Era o lazer funcionando em favor da evolução espiritual. De Carnot diziam ser pessoa que perdera a razão depois de estudar em excesso. Ele mudou bastante nas excentricidades e na aparência. Fez algumas demonstrações com a força do pensamento, parecendo a realização plena dos prodígios do Mandrake, o mágico. A substância extrafísica, sensível ao pensamento, ao espírito que sabe manipulá-la, torna-se massa capaz de operar maravilhas de modo instantâneo. Ele arranjava roupas extravagantes vestindo-se ou vestindo os presentes com as formas pensamentos. Criava de modo relampagueante incríveis objetos pequenos. Fazia brotar máscaras as mais horríveis e as mais belas à frente de todos para qualquer um, a começar para si mesmo. As outras entidades não conseguiam formular e plasmar objetos e formas, ao serem instadas insistentemente por ele. O processo parece exigir muita energia mental, concentração, pensamento único e imediato, prática, atenção aos detalhes e ambiente adequado às vibrações do espírito. Qual será a técnica de criação mental de uma duplicata do psicossoma? Naquela atmosfera, o espírito Carnot domina tudo. É o peixe soberano na água, o mago absoluto da fantasia que faz tornar realidade bruscamente as mais absconsas criações imaginativas. Os circunstantes não ocultavam evidente temor pela sua força. Precisei tratá-lo como antigo companheiro, sem nenhum receio, entendendo-o, ao modo de alguém que visita um hospital de enfermos mentais e participa das brincadeiras e criancices do interno mais alegre e travesso. Com 1000 pensamentos positivos, auguro que Carnot fique recuperado logo e busque usar sua fabulosa energia mental no campo da criatividade humana. Nessa oportunidade,
Senti aquele característico desconforto admonitório da volta à base humana. O meu afastamento consciente do físico durou mais de 1 hora. Não recebi sugestão para fazer os registros e o período de vigília parecia breve, simples intervalo para outra projeção pressentida. Eis alguns aspectos e fatores que às vezes devem ser observados na fase preparatória da projeção: assistência física, alimentação, higiene, meditação, familiares, ambiente, portas, luz, pontos visuais, leito, relógio, lanterna, mesa de cabeceira, papel, lápis, esferográfica ou gravador, enfermos espirituais, ruídos próximos, confiança, autopasses. 3. O educandário singular. 19 de julho de 1979, quinta-feira. 1 hora da manhã. Segundo sono, continuação natural do desprendimento anterior. A minha consciência estava lúcida ao entrar numa espécie de construção de teto alto, portas ovaladas no topo e sem folhas. Era vasto educandário. Ao penetrar um dos pórticos, brilhante entidade abordou-me, encarando-me face a face, se é que posso dizer assim, e projetou o pensamento: então, não me reconhece? Fixei o rosto jovem, aparência de uns 13 de idade, olhos grandes, tez bem morena, um pouco azulada, exteriorizando contagiante alegria. O reconhecimento espontâneo veio à memória imediatamente. Era o Tancredo, menino muito doente que atendia até a desencarnação inevitável, há bastante tempo, na clínica em Uberabaí, igual a muitos outros. Não mais me lembrava. O impacto da surpresa trouxe uma insofreável emoção. Nada foi dito, nem o rapazinho falou. Funcionava apenas a transmissão pura do pensamento. A profunda satisfação de rever o Tancredo incentivou-me a abraçá-lo, ao mesmo tempo que enderecei o pensamento para ele. Veja, estou consciente e depois que volto ao corpo, posso me lembrar das ocorrências. Não é uma maravilha? O fluxo do pensamento dele retornou firme. Não pronunciava nada com a boca, nem dava para escutar palavras com os ouvidos. No plano extrafísico, às vezes, as palavras que se ouvem, ou os pensamentos captados, surgem como se fossem ecos, porque a gente parece que conhece os pensamentos da outra entidade antes que sejam exteriorizados. O projetor, como regra geral, escuta o pensamento da entidade no plano espiritual como escuta a voz do encarnado na vigília física. Sim, é maravilhoso, mas aproveite isso para levar ideias daqui para lá. Não perca a oportunidade. E perguntei, rápido, mentalmente, levar o quê? Você tem alguma lição para me oferecer? Sim, analise o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Eles irradiam e as ondas interferem não só nas mentes das crianças como no processo do desprendimento consciente, através das vibrações na estrutura da forma espiritual. Pense nisso, na influência que as irradiações provocam e nas suas consequências. Revelou-me que a instituição que o acolhe pertence à colônia espiritual Ascensão, situada nas cercanias da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. Nas condições espirituais de Tancredo, há desencarnados que preferem diminuir a idade aparente e atuar ou personificar-se como jovens ou adolescentes para melhor ajustarem seu processo da reencarnação em vista. O candidato não só transforma o visual, mas também as atitudes, interesses, ocupações, natureza de vida e condições que enfrentará brevemente. O educandário tem centenas de residentes e acolhe a visita dos encarnados para imprimir ainda mais autenticidade ao ambiente, utilizando as vibrações densas dos espíritos ainda no corpo físico. Tancredo criou conscientemente para si, em companhia de espíritos co-criadores mentais experimentados, a ecologia possível com o clima, a atmosfera e as instalações similares àquelas em que respirará, na existência próxima. Internando-se ali, numa espécie de mini-encarnação, encarnação prévia ou reencarnação simulada, plasma com as formas pensamentos, nesse estágio espiritual, as mesmas condições que defrontará na vida terrestre. Ele, hoje, vive numa duplicata ou set de montagem semelhante à oficina onde trabalhará na futura profissão de engenheiro, pesquisando no campo da eletrônica. O recurso da especialização na reencarnação simulada beneficia os candidatos ao renascimento portadores de méritos próprios ou com tarefas específicas dentro de uma comunidade ou equipe espiritual.
Isso indica que faz e fará o que gosta e tem prática obtida em vidas anteriores, tentando agora lançar bases para alimentar e enriquecer oportunamente o banco de memória do próximo corpo físico. O processo de montagem do cenário futuro, num trailer da vida próxima do reencarnando, fez-me lembrar o treinamento dos voos simulados dos astronautas, onde cada qual se prepara para envergar um escafandro especial no desempenho de incumbências especiais. Embora existindo quem reencarne com inteira inconsciência, chama a atenção o fato de que, quanto maior a evolução do espírito, melhores as condições espirituais anteriores ao renascimento, chegando a um nível onde o estado íntimo da inteligência e a natureza da matéria, em planetas evoluídos, surgem tão semelhantes que a diferença quase nem se faz sentir. Tudo isso parece bem diferente do que acontece na Terra, onde enfrentamos ainda condições de extrema diversidade, não só no organismo como no meio físico existente para o corpo sobreviver. Depois da despedida festiva, Tancredo, também emocionado ante a minha presença consciente, afastou-se dali. Ao sair, pensando no fato, chegou outro rapazinho portando uma espécie de máquina na mão. Parou no meio da passagem da construção, parecendo um vigilante. Endereçou o pensamento incisivo para mim. Para aí, não queira passar. Se não usar este instrumento, ele pode lhe deformar os contornos do rosto. Em pensamento, disse a ele para tranquilizar-se que eu era uma visita de paz e já estava de saída. Notou ele a minha condição de encarnado? Só então me foi possível observar o ambiente da instituição. O local era a imensa oficina abarrotada de sucata, 1001 peças, secções de máquinas, bancos de trabalho e objetos dependurados. Tudo isso constituíam formas pensamentos mais consistentes e aqueles espíritos com aparências de adolescentes estavam exercitando a plasmagem mental, trabalhando com os utensílios e artefatos, aprendendo a corporificar coisas com vistas ao futuro próximo. Não anotei convenientemente a duração da projeção que deve ter perdurado mais de hora. O impacto da emoção de rever Tancredo provocou meu retorno antecipado ao físico. O emocionalismo tira a capacidade de decisão serena e a racionalidade da inteligência. Veio uma entidade de mocinha pela psicofonia e fez esclarecimentos à minha esposa, explicando que no aparente trabalho a dois, havia muitas entidades, inclusive encarnadas, participando ativamente, conforme a noite. O espírito da mocinha também trabalha no educandário de preparo para a reencarnação. Depois, manifestou-se o amigo José Grosso, fez exercícios, saindo após deixar intenso fluxo de energias. Em seguida, iniciei este registro e ao anterior no escritório do apartamento. Que diferença, dormi tão cansado, transitei por aí e fiquei tão disposto agora. As projeções ensinam que nunca se devem desprezar os conhecimentos pessoais e as amizades que se criam no transcorrer da existência humana, por mínimas que sejam. Agora ou depois, aqui, na matéria, ou algures, na espiritualidade, os destinos se cruzam e as alegrias se renovam porque nenhuma inteligência se extingue no caminho da evolução. 4. A janela aberta. 20 de julho de 1979, sexta-feira. Recolhi meu leito às 22h01. Estado físico cansado. Dia típico, fora da rotina, com a ida pela ponte aérea São Paulo, onde despendi 5 horas. Na preparação do desprendimento houve a exteriorização de energias, inclusive com transmissão na área do plexo solar. Não tenho lembrança dos detalhes da decolagem do psicossoma. A consciência de estar fora do físico apareceu-me num quarto desconhecido onde estavam entreabertas as duas folhas de uma janela, uns 30 centímetros de separação uma da outra. Havia um homem deitado, sozinho, dormindo perto da janela. Chovia e ventava lá fora. As folhas movimentavam-se para frente e para trás. Não fazia muito barulho. Entravam pingos de chuva no quarto escuro onde apenas leve claridade fluía da janela entreaberta. Tentei o fechamento das folhas da janela inutilmente. Mesmo com a sensação de tatear os dois cantos inferiores da janela, não me foi possível conseguir fechar ou mover as folhas inteiriças, sem vidros. A tentativa frustrada de telecinesia ou de mover objetos materiais,
Embora o esforço e a determinação da vontade, trouxe-me a noção exata do estado íntimo do recém-desencarnado que não consegue estabelecer contato com os entes queridos ainda encarnados, por mais que tente. Não percebi a presença dos amparadores durante o desprendimento, nem me foi possível captar indícios da residência do encarnado dormindo. A janela, instalação que mais fixei na excursão, dava a impressão de ambiente rústico sem grande conforto. Tudo indica que os amparadores atendiam ao homem talvez enfermo. Depois disso, no retorno ao físico, senti perfeitamente a volta, a reentrada no corpo e o despertar. Consultei o relógio daí a momentos, 10 horas e 36 minutos da noite. Aqui, no Rio, estava frio, não chovia mais, nem mesmo na hora em que fora dormir, embora tivesse chovido durante o dia. Tive a nítida impressão de que haveria rememoração da visitação extrafísica de manhã, razão por que não gravei as lembranças dos fatos à noite para fazê-las agora, após deixar o leito, como experiência, usando o pequeno gravador nacional. Mais uma vez comprovei, com tentame inútil de fechar a janela, a dificuldade de superar as impossibilidades naturais do contato direto e da influência ou atuação sobre os objetos e pessoas físicas, ou seja, as ocorrências de telecinesia, quando em uso do psicossoma livre. Outros atos físicos simples existem, sempre problemáticos, contudo são experiências que devem ser tentadas nas projeções visando ao desenvolvimento pessoal da transmissão energética, beliscar uma pessoa amiga, fazer cócegas numa orelha ou tocar no rosto de alguém, chamar a campainha da porta da rua, descerrar porta, apagar vela, acender lâmpada pressionando o comutador, ligar o aparelho de televisão ou rádio, abrir livro fechado, voltar a folha de volume aberto, bater numa porta ou tampo de mesa, tipologia, erguer e carregar pequeno objeto, mover torneira, puxar a porta da geladeira, pegar naco de alimento. Qual será a manifestação telecinética ideal, que exija menos energia? Acender uma lanterna elétrica por simples pressão? Os fenômenos de telecinesia ou intervenção dos encarnados projetados sobre a matéria, com movimento e deslocação dos corpos inertes, translação aérea e suspensão de objetos, provam a existência do percentual de matéria do psicossoma. Se este fosse uma estrutura abstrata, vaga e totalmente imaterial, não conseguiria agir sobre a matéria densa. O projetor deve tentar a execução de ações telecinéticas quando sentir o psicossoma bem conformado e mais denso, condição que facilitará o contato e operação de produzir efeitos materiais. As repercussões ou choques no corpo físico, em certas interiorizações abruptas, constituem outras provas da existência da matéria, ainda que rarefeita, participando da estrutura do psicossoma. 5. Assistência ideal. 24 de julho de 1979, terça-feira. Recolhi meu leito às 25 horas. Daí a momentos, José Grosso começou a manipulação de energias, incorporado, vindo a semiconsciência até às 21 horas. Fiquei sozinho, no quarto com a porta cerrada, e a entidade exercitou a irradiação de forças, sentando-se no leito várias vezes. A equipe espiritual atendeu alguém à frente à direita do físico deitado em decúbito dorsal. O psicossoma constitui condensador de energia mental ou cósmica, psiônica, na parapsicologia. Além da assistência a espíritos doentes, os exercícios de efeitos físicos visam justamente aliviar o condensador espiritual do médium exteriorizando energias para os bordejos conscientes fora do físico. E com o tempo a consciência se acostuma a conviver intermitentemente com o corpo físico denso e o corpo espiritual sutil, um contrabalançando o outro, numa coexistência pacífica. Durante a semiconsciência do transe, senti claramente o influxo de forças concentrado no hemisfério cerebral direito. Veio a compressão sobre a testa e, depois de algum tempo, permaneceu na fronte direita. O sono surgiu depois das 23 horas e 15 minutos. A minha consciência acordou fora do físico numa rua não familiar em bairro de ruas regulares e algumas travessas íngremes, na zona norte do Rio. Algo me dizia ser pouco depois da meia-noite. Tive a nítida sensação de ter sido deixado na rua tranquilamente. Transitando numa das avenidas comerciais por bom espaço de tempo, examinando as cenas de ruas, em particular os locais com luzes e pequenos ajuntamentos de pessoas, bares,
entradas de clubes e casas noturnas, e seguindo entre as pessoas normalmente, não experimentei qualquer abordagem por parte dos transeuntes extrafísicos. De passagem, observei uma conversa num bar. Alguém entrou e comprou balas de hortelã que o caixa retirou de um vidro. Lá dentro estavam 3 pessoas e mais 2 entidades sem o físico. Ao fim da rua principal, mais larga, na pequena praça de poucas árvores e bancos para sentar, encontrei uma entidade desencarnada, com aparência de médico. Seu nome ressoou na minha mente livre, Calmene. Forte, compleição atlética, alourado, aparentando uns 45 anos, ali atendia desencarnados carentes de assistência. Naquele trecho, a rua parecia mais iluminada que as outras. Ao trocar mensagens mentais com ele, explicou-me rapidamente fazer o trabalho de rotina assistindo aos necessitados. À noite, a tarefa especializada torna-se intensa junto com a equipe, porque os desencarnados, em especial os doentes, entram em contato direto com os encarnados que dormem. Cada servidor, naquele serviço, dispõe de área definida de atendimento. O movimento de veículos, exceto na rua principal, era reduzido. Nas travessas quase não passavam carros e a pracinha tinha muitos veículos estacionados. O médico revelou-me os planos de ampliar a assistência com o emprego de outros companheiros desencarnados, constituindo maior brigada assistencial, trabalhando principalmente à noite, em local próprio, numa das travessas mal iluminadas e sem movimento, onde centralizar o atendimento. O serviço não parecia muito simples. A partir das 7 da noite, quando começa o período diário de maiores angústias, buscam minorar as depressões, desesperos, tristeza, carências, dúvidas, mágoas, ressentimentos, a solidão maior e as relações desestruturadas dos habitantes da cidade grande. Afirmou-me que o aspecto menos agradável era o das criaturas do que se recusam ser assistidas, tanto encarnadas quanto desencarnadas e, às vezes, nem desejam ser abordadas, repelindo os assistentes espirituais. O trabalho assistencial, bem mais complexo do que parecia, funciona buscando entrosamento com os núcleos policiais, prontos socorros, hospitais, templos diversos, Exército da Salvação, Centro de Valorização da Vida, Associação dos Alcoólicos Anônimos e outras equipes de finalidades assistenciais. Deduz-se daí que a cidade toda deve ter serviço semelhante, bem como outras localidades, especialmente as grandes metrópoles. Antes de se despedir, Calmene pareceu concentrar-se e ofereceu-me pequeno recado como exercício de fixação mental, mais ou menos nos termos transcritos a seguir, visando a assistência ideal. Todo ato de assistência social, por menor que seja, significa fraternidade, revela-se produtivo e merece louvor. Melhor um tipo qualquer de assistência humana do que nenhum. Contudo, a assistência social ideal tem características universalistas próprias inconfundíveis. Não apresenta caráter oficial, sendo espontânea. Não visa deduções de impostos, nem se indica a aplicação da doação. Não demonstra rótulo profissional nem fim profissionalizante. Não alimenta segundas intenções proselitistas ou políticas. Não defende a imagem pessoal nem cultiva mitos. Não incentiva a segregação de espécie alguma. Não se restringe por preconceito nenhum. Não espera gratidão nem aspira entendimento público. Não divulga o ato assistencial, seja qual for a circunstância. É a doação do espírito, simples, pura, direta, sem mediação, exigências nem condições. E que todos podem praticar em silêncio. Na Terra, planeta com muitos países, criaturas, costumes, religiões e interesses, todos os habitantes, naturalmente, são irmãos. Feliz aquele que apreende o ângulo universal do amor ao próximo, ultrapassa as barreiras dos tabus e realiza a assistência universalista ainda na vida humana, pois recebe primeiro o benefício da libertação terrestre rumo a ascensões maiores. A mensagem poderia ser mais lógica. A explanação foi clara, categórica e isenta de ambiguidade. Expressei meus agradecimentos e dei adeus ao médico atencioso, que saiu na direção de uma das travessas. Percorri a rua principal, passando entre transeuntes parados e espíritos vádios, luzes e sombras, e retornei imediatamente ao físico. Ao despertar-me, à 1h43 da noite,
O meu corpo estava na mesma posição anterior, decúbito dorsal, braços estendidos e mãos separadas sobre as pernas numa imobilidade sem problemas. 6. No atol das rocas. 25 de julho de 1979, quarta-feira. Depois de relatar por escrito as ocorrências da incursão fora do físico na zona norte do Rio, recolhi-me ao leito às 13h33 da manhã, deitado na posição horizontal com o rosto voltado para baixo, ou de bruços sobre a face esquerda. A consciência livre surgiu-me numa ilhota onde a equipe dos amparadores atendia um desencanado. Parecia soldado, estava sentado com a fisionomia absorta de doente mental, a camisa clara rasgada, olhando o mar afora, o horizonte longínquo. As projeções nascidas da sua consciência exibiam, visivelmente, a imagem de outro soldado marinheiro que morrera e fora colocado, por ele, dependurado na ponta de uma rocha baixa. Nos quadros exteriorizados na psicosfera do soldado de mente, a calça da perna direita e a botina grossa do companheiro pendiam da rocha. A calça era de tecido cinza grosso. Na pequena ilha, testei minhas entradas sensoriais. Senti água fria sob os pés do psicossoma, escutei as ondas quebrando nas rochas, vi a maré correr sobre a areia clara. O mar mostrava-se azulado. As ondas do mar iam e vinham sobre a pequena porção de areia e pedras, numa estreita área à esquerda do espírito sentado que estava sendo abordado naquele momento. Uma das entidades explicou mentalmente ser o local, o atol das rocas. Assistiam aquele espírito doente, preso a ideias fixas implacáveis, há muito isolado ali, julgando-se continuar entre os humanos, e que desencanara envolvido num drama com o companheiro de trabalho. Daí as projeções mentais vividas que observei junto ao rochedo baixo. O doente foi acolhido pela equipe e retirado do local. Quando voltei, a minha forma orgânica continuava deitada sobre o estômago ou de bruços. Ao deitar por trás do corpo físico, numa interiorização pelas costas, ouvi nitidamente uma voz tranquila e mansa, parecendo alguém falando por dentro de um tubo fino. Era a voz de uma entidade feminina e o psicossoma ainda se achava semi-desprendido do físico. Valdo. Valdo. Acorde. O chamamento suavíssimo repetiu-se 2 vezes, até que aconteceu maior incorporação ao físico. Para confirmar a voz da entidade e a suposição da recoincidência, perguntei: Lisa, você me chamou? Ela informou que não me chamara e, nesse instante, vieram de jato na minha cabeça todas as lembranças das ocorrências no atol das rocas. Consultei o relógio, 4h36 da madrugada. Jamais poderia esquecer o chamamento da amparadora ressoando na minha cabeça qual despertador providencial, que não me assustou, e sem o qual provavelmente não me acordaria de imediato, nem haveria rememoração dos eventos extrafísicos e este registro. Até que ponto a posição de bruços influiu na dificuldade do despertamento físico? 7. Pantomimas extrafísicas. 25 de julho de 1979, quarta-feira. Segundo sono às 9h05 da noite. Estado de sonolência. Deitei-me do lado esquerdo. A minha consciência despertou e daí a pouco identificava o ambiente extrafísico de modo indiscutível. Estava em Paris. Depois da assistência espiritual realizada, a equipe permitiu-me sair para algumas observações objetivando os registros. Iniciei a descida de um boulevard arborizado com ligeiro aclive, junto a carros estacionados na rua. Ao deslizar pelo passeio, ia pensando no fato de ter vindo a Paris em circunstâncias bem diversas das viagens passadas e em condições sui generis, longe dos hábitos de sempre, porque viajava sem o corpo físico, não pagar o depósito compulsório vigente no Brasil, dispensar a passagem de avião, não portava passaporte, não possuía endereço fixo na cidade, nem carregava dinheiro. Esses meus pensamentos atraíram e inspiraram alguns espíritos que exercitavam as criações com as formas pensamentos e, de algum modo, puderam captá-los em plena rua. Seriam atores desencarnados? A falange de cerca de 8 espíritos, alguns deles brincalhões, aparentemente inofensivos, divertiam-se com as formas criadas instantaneamente. Nesse ponto entendi que paravam quem passava na rua para servir de protagonista das pantomimas na arena improvisada. Um deles pegou-me como se fosse pelo colarinho, engraçado, estava vestido com camisa e paletó,
talvez devido ao hábito das viagens anteriores, e exteriorizou o pensamento com modos e trejeitos típicos de um artista francês, declamando para os outros observadores, enfaticamente: vejam este aqui, não tem documentos. Não existe. Veio de longe. É clandestino. Nada posso fazer. Chamarei o inspetor. Outro, à frente,